Olá, valiosas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro sem deixarmos de olharmos para o alto. E hoje vamos falar sobre esse assunto que permeia a vida de boa parte das mulheres, né? De nós mulheres. A gente precisa aprender a lidar com os nossos erros, né? De uma forma mais saudável. Eu queria começar lembrando você que Deus não espera que você seja uma mulher perfeita. Ele espera que você não desista. Siga persistindo até a sua volta. Por acaso, você se pega se cobrando além da conta? Se vê sempre sobrecarregada, exausta, sempre insatisfeita, achando que poderia ter feito mais, evidenciando e remoendo as suas falhas do dia? Você acaba se ferindo a sua autoestima e, quando erra, se diminuindo e se resumindo ao erro. Se enchendo de culpa por ter falhado, por não ter feito X ou Y, por não ter conseguido ir ao aniversário, por não ter cumprido alguns itens do seu checklist. Muito interessante, porque o dia que eu tô gravando esse podcast, é um dia que eu remoí um pouco uma falha minha, que eu não deixei gravado outros podcasts. E aí teve um dia que eu falhei. Normalmente eu coloco o podcast bem cedinho da manhã e eu não coloquei. Nossa, eu passei o dia todo remoendo isso. E pra você talvez seja assim, né? Ou é 8 ou é 80. Ou a gente tá perfeito e segue direitinho o que a gente se comprometeu a fazer, ou a gente é um lixo, né? A gente se sente mal, se sente péssima e não é comprometida e já leva a gente para um outro extremo. Nunca existe um meio termo, né? Então, esse podcast, se der um momento, tudo isso aqui que eu falei, você diz, não, é isso aí, isso acontece comigo, esse podcast é para você, Deus quer falar no seu coração, assim como tem falado ao meu. Essa percepção de ou é 8 ou 80 é considerada uma distorção cognitiva, ou seja, um pensamento que não funciona, nada funcional. Já te mostro por quê. Mas eu acredito que eu não preciso confirmar, ou melhor, que não há dúvidas de que somos seres passíveis de falhas, certo? Todas concordam com isso, né? Romanos 3:23 diz que por conta da nossa natureza pecaminosa, nos afastamos daquele que é a perfeição, Deus. Mas talvez você me diga, Grace, mas Deus diz que não quer gente morna, né? Como diz lá em Apocalipse 3:16, ou você é frio ou você é quente. Sim, minha querida, no quesito senhorio, sim, ou somos dele ou não somos. Ou ele é nosso Senhor, ou temos outro Senhor. Ou reconhecemos que precisamos da sua salvação, ou vivemos por conta própria. Mas Deus, sabendo da nossa natureza pecaminosa, não nos cobra a perfeição. Ele nos convida sim para sermos santos como Ele é. Como diz 1 Pedro 1,16. Mas Ele sabe que estamos na nossa versão adoecida pelo pecado. Quando em Mateus 9:12, Ele diz que os doentes é que precisam de médico. E Ele veio para os doentes. É como se a gente cobrasse produtividade de uma pessoa acamada. Não seria nada realista, certo? Assim como não dá para esperar ser perfeita. Porém, Deus tem um convite mais coerente, enquanto nos guia no processo de santidade. Ele diz, primeira coisa, permaneça em mim. João 15:5, Ele é a videira e somos os ramos. Ele quer que a gente permaneça nele para que a gente dê frutos. 1 João 2,4 diz que quem o conhece lhe obedece. Deus quer que a gente lhe obedeça. Conhecendo e permanecendo nele, que a gente vive em obediência também. 2 Samuel 22:33 diz que é ele que torna o nosso caminho perfeito. É através dele que a gente consegue caminhar de forma perfeita.
mas na nossa percepção e na nossa ótica, nós não chegaremos somente por meio dele, porque ele é a perfeição. E Paulo nos instrui com um segredo para brilharmos. Em Filipenses 3,12, ele diz: ainda não sou perfeita, mas eu prossigo para alcançar. O nosso padrão de perfeição é Cristo. Nós cobramos de deixar a casa perfeita, nos cobramos deixar a casa perfeita, ter o corpo perfeito, o casamento perfeito, com várias réguas que não são as medidas de Deus. Diante de um erro, Paulo nos lembra que a gente precisa prosseguir. Falhei aqui, tá? Meu padrão, meu objetivo é permanecer sempre no Senhor. Então eu não vou desistir. Eu não vou desistir de obedecer, eu não vou desistir de fazer a sua vontade, eu não vou desistir de honrar o seu nome, eu não vou desistir de glorificar, de dar meu melhor. Poxa, não foi hoje não deu bom, não deu um bom testemunho, mas amanhã eu não vou desistir. Eu vou permanecer no Senhor. Essa é a primeira coisa, a nossa decisão de permanecer. Diante dos nossos erros, a gente decide permanecer no Senhor, buscando a sua face, buscando lhe conhecer cada dia mais e mais, e assim lhe obedecer cada dia mais e mais, e buscar alcançar e chegar bem no dia perfeito, na sua volta, brilhar a sua luz e prosseguir. Deu ruim hoje, prossiga para o alvo, olhe para Cristo. E a gente se cobra, né? Fica colocando várias cobranças de algumas réguas. E uma segunda coisa principal para a gente lidar com os nossos erros é usar a régua certa, é usar a régua de Deus. É buscar sermos santas como Ele é santo. A gente tem buscado a perfeição aos olhos humanos. A gente tem buscado a casa impecável. A gente tem buscado os filhos mais obedientes e que aos olhos das pessoas digam: nossa, quem é a mãe desse garoto aqui? Porque é maravilhoso, educado, é impecável. A gente tem buscado tantas coisas e talvez o que a gente menos tem buscado é a santidade, é ser santo como Ele é santo. Será que a gente tem lutado para sermos mulheres perfeitas na régua de Deus, amando nossos irmãos? Será que a gente está tão preocupada em amar nossos irmãos tanto quanto estamos preocupados em sermos a mãe perfeita, ou a dona de casa perfeita, ou a profissional perfeita? Será que estamos tão interessadas em sermos perfeitas, em amar nossos irmãos, quanto estamos preocupados com essas outras coisas? Será que a gente está bem preocupada em perdoar quem nos machucou, quem nos feriu, tanto quanto a gente está preocupada em arrumar, em mostrar para as pessoas como nós somos capazes, fortes, corajosas, bonitas? Será que nós estamos dedicadas a não errar, focadas em sermos perfeitas em generosidade? Ou a gente tem usado a régua do mundo, do que o mundo diz que tem valor? Às vezes a gente se vê em busca, né, de alcançar essa perfeição da casa arrumada, da profissional de sucesso, da mulher rica, da mulher vaidosa. À custa de quê? Muitas vezes a gente está usando a régua que não é a régua de Deus. A gente está focando em coisas que não são necessariamente a santidade. Os frutos do Espírito. E a gente está se estressando, se sobrecarregando, se cobrando. Por quê? Pelo nosso ego. Para que a gente se sinta bem, para que a gente receba elogio, para que a gente mesmo se valide e diga: não, eu sou valiosa. Completei
todo o meu checklist do meu dia. Uau! Será que é isso que a gente está buscando? E muitas vezes à custa de pecado. Sabe por quê? Porque a gente termina um dia, uau, terminei tudo, perfeito. Fiz o checklist de tudo, mandei todos os e-mails, fechei várias vendas no meu empreendimento, bati a meta, tá tudo lindo. Mas faltou amor, porque o teu estresse te cegou. Você foi ignorante, nós fomos arrogantes, nós fomos estúpidas. Por quê? Porque a gente estava focada no que a gente precisava fazer, entregar no checklist, nas tarefas, em tudo que a gente precisava fazer. Será que é essa a perfeição que Deus espera que a gente busque? Vamos pensar melhor sobre isso. Uma terceira coisa que a gente precisa aprender para lidar com os nossos erros é: errou, pecou, falhou, prossiga. Filipenses 3,12, como disse Paulo. Confesse seus pecados. A gente precisa confessar nossos pecados, assumir a responsabilidade. Tá, ok, eu errei, eu preciso confessar, Senhor. Eu assumo aqui que eu errei de fato. Eu fui negligente, eu não remi meu tempo, fui irresponsável. Errei, falhei, não dei meu melhor, agi pelas minhas emoções. Dá nome ao pecado. Confessar os pecados diante do Senhor. Assumir essa responsabilidade, assumir as consequências dos nossos atos, assumir a responsabilidade. Às vezes a gente vai precisar se dedicar um pouco mais, apertar mais a agenda, assumir a responsabilidade do que a gente precisa fazer e se comprometer com o Senhor antes de tudo, sobretudo. Se remoer não leva a mudança nenhuma. A gente fica ruminando o nosso erro, porque a gente falhou, que poderia ter dado melhor, porque teria de ser melhor e tal. Não resolve nada. Os seus 8 a 80 nos leva no final a desistir, ou então a parar, ao invés de prosseguir. Porque você olha e você entra naquele perfeccionismo de ainda não tá bom. Não falhei, não, ainda tem isso aqui, ainda tem aquilo dali. E isso te para, ao invés de fazer você prosseguir. E Deus está falando: minha filha, avance, minha filha, vamos lá. Bota isso para rodar, faz acontecer. E você tá parada. Por que eu errei, Senhor? Como eu sou terrível, eu sou péssima. Não, eu não sou a melhor pessoa para cumprir essa missão que o Senhor me deu. Como que eu vou conseguir? Olha aqui que eu sou cheia de falha, eu sou essa falha aqui. E a gente perde dia, horas atrás de horas. Porque com perfeccionismo não tem que ser perfeito. Se não for perfeito, não vai. E o Senhor, minha filha, eu quero você em movimento, quero você andando. Errou, prossiga, eu tô aqui, vou te ajudar. Ao invés de a gente prosseguir, a gente está parando. Deus quer que a gente prossiga após sermos purificados através do seu perdão. 1 João 9 diz: Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Ele está dizendo: pare de estar se afogando no meio do seu pecado. Pecou, assuma a responsabilidade pelas consequências do seu pecado e assuma a responsabilidade de agir diferente daqui para frente, de virar as costas para o pecado e seguir para onde Deus nos chama. Só remoer não vai levar a mudança. A gente precisa soltar aquilo que está fazendo a gente desistir, parar esse perfeccionismo que só nos atrasa e prosseguir. Lembrando que somos purificados através do perdão de Deus. Por último, a gente precisa esquecer do que ficou para trás. Como diz lá em Filipenses 3,13.
Deus quer que a gente siga sem olhar para trás. Nem com saudade, nem com remorso. Nem remoendo. Deus não quer que a gente... Nossa, mas poxa... O último podcast que eu gravei, o último episódio foi tão perfeito, engajou tanto, mais pessoas ouviram, poxa vida, o último foi incrível. E eu deixo de gravar, eu deixo de postar, eu deixo de compartilhar o que Deus está me mandando. Por quê? Porque eu tô apegada no que foi, no passado, então eu tô remoendo, poxa, mas eu errei hoje, eu falhei. E aí eu deixo de fazer o que Deus me mandou para fazer. A gente precisa parar de perder tempo, mulheres. A gente precisa parar. Deus tem nos chamado para parar de perder tempo. Aproveitar toda a oportunidade. A gente passa horas do nosso dia se martirizando. Por que a gente errou? Porque, puxa vida, como foi terrível. Ou então a gente perde noite de sono. E quando a gente perde uma noite de sono, a gente perde um outro dia também produtivo. Porque remoendo, se martirizando. Minha irmã, minha querida mulher valiosa, Deus já te perdoou. Não perca mais tempo. Siga se dedicando e comprometida a acertar. Tá, errei, vamos, eu quero seguir dedicada, eu sigo dedicada, Senhor. Eu sigo comprometida com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu quero acertar, eu quero acertar, eu quero acertar. Eu ainda não estou perfeita, eu não vou me cobrar ser, mas eu vou ser incansável em buscar ser como Tu és, ser a Tua imagem, ser quem o Senhor tem me chamado para ser. Que essa seja a nossa sede, que essa seja a nossa busca incessante, e não por uma perfeição que não existe. Que seja essa a forma da gente lidar com os nossos erros, entendendo que Deus não coloca esse peso nas nossas costas, de que nós sejamos perfeitas, de que nós não cometamos nenhum erro, mas Ele espera que a gente possa ir diante dEle, confessar nossos pecados, virar as costas para o pecado. Ele espera que a gente não desista, que a gente prossiga, persistindo em fazer a vontade dEle, em buscar e usar a sua régua, em ser santa como Ele é santo, até a sua volta. Minha querida, Deus te chamou para a liberdade. A gente precisa sair da prisão do perfeccionismo desse mundo. Você não é escrava. Você não é escrava. Fale para você mesma, eu não sou escrava. Eu não sou escrava do perfeccionismo que me amarra, quer atrasar a sua vida, o chamado de Deus para a sua vida. Por quê? Porque ainda não está bom, porque ainda não está na medida. Deus te quer em movimento. Você é filha. O filho nunca perde o posto por ter errado. Ela sempre vai ser filha. Quando meus filhos me desobedecem, isso entristece meu coração. Mas jamais diminui meu amor por eles. E muito menos o papel deles de filho. Eles não deixam de ser meus filhos porque desobedeceram. Imagina Deus. A gente não perde nosso posto de filha porque a gente desobedeceu. Ele está dizendo, tá bom, filha, vamos lá. Na próxima você obedece, na próxima você vai conseguir. Eu tô aqui com você. Eu vou te ajudar, eu vou te conduzir, eu vou te dar força. Bora, na próxima você obedece, na próxima você melhora. Mas prossiga. Ande, caminhe, não paralise pelo perfeccionismo. Você não é escrava disso. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar com o checklist todo completo de que você é boa, de que você é capaz, de que você é uma boa mãe, de que você é uma boa esposa, de que você é uma boa dona de casa, uma boa profissional, uma boa empreendedora.
Você não precisa buscar isso para então se sentir amada. Você é amada. Você é uma filha amada. Que a gente possa buscar incessantemente sermos santas como Ele é santo. Que essa seja a nossa maior sede. E não de parecer perfeita para ninguém aqui nessa terra. Que isso sempre vai ser insaciável. A gente nunca vai ser boa o suficiente para a percepção das pessoas. Nunca, 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 nunca. As pessoas sempre vão encontrar algum defeito, algo que pode melhorar. Você nunca vai estar perfeita. Então, que possamos buscar a santidade para que sejamos encontradas bem até o dia perfeito, onde Ele dirá: serva boa e fiel, que esse seja o nosso anseio. Que esse dia e essas palavras sejam o nosso anseio diário. E que assim a gente saiba lidar melhor com os nossos erros. E que Ele jamais nos pare, nos atrase, nos faça perder tempo. Deus abençoe a sua feminilidade e que nós possamos juntas aprendermos a lidarmos na prática com os nossos erros e vivermos para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Se esse podcast abençoou você de alguma forma, que você possa reagir aqui, me conta um pouquinho do que Deus falou com você. E compartilhe também com alguma amiga. Compartilhe no seu grupo aí de amizade, de amigas, para abençoar também outras vidas. Um grande abraço. Até amanhã.